Olá! Está um lixo. Como vamos? Sejam bem-vindos. Graças a Deus, tudo bem. Sejam bem-vindos. Olá. Gustavo. Ele responde uma copa de você. Já falei com ele. Tudo bem, amor? E você, minha beleza? Minha beleza. É isso aí. É isso. Boas-vindas. Ô, Pião. Tudo bem? Tudo. Seu celular não ficou desligado, que a pessoa não consegue falar com você? É porque você só acertou agora que ele estava desligado. Tudo mentira. Foi de viagem. Fecha a cara. Muito bom. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, preparemo-nos para darmos início à nossa reunião da noite de hoje. Amigo Jesus, estamos de volta, procurando o convívio psíquico com a Tua misericórdia. Ainda somos as ovelhas tresmalhadas do Teu rebanho, que a duras penas vimos encontrando o roteiro para o reencontro. Conduze-nos com segurança, oferecendo-nos nesta noite a indispensável inspiração através dos guias espirituais que te representam na terra. Permite que eles nos inspirem paz, revitalizando o nosso organismo alquebrado e dando-nos forças para prosseguirmos na jornada com estoicismo e alegria. Contando com a proteção dessas entidades venerandas e amigas, em Teu nome, em nome de Deus, de nossa Mãe Santíssima, iniciamos a nossa reunião, formulando votos de paz para todos nós. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe. Por volta de 1981, depois de haver feito várias visitas a Miami, eu tive a oportunidade de conhecer uma grande pintora cubana, a senhora Aurora Parpal. Ela cativou-se pelas mensagens do Espírito Joana de Ângeles. Então pediu-me uma fotografia que ela gostaria de retratá-la. Isso foi no mês de janeiro. Eu lhe dei a fotografia e quando lá voltei em julho, ela me levou à sua casa para me mostrar o quadro que havia pintado. Porque a fotografia era uma pintura da abadesa Joana Angélica de Jesus de Salvador. Ela me contou que quando estava retratando, ela teve uma visão psíquica e retratou a encarnação anterior, quando fora Sor Juana Inês de la Cruz, na cidade do México. O que é curioso nesta pintura é que ela retrata uma grande fotografia
que existe no Museu de Chapultepec, no México. Porque Juana Inés de la Cruz foi considerada como a monja da biblioteca. Antes de desencarnar, ela ofereceu 5.000 volumes de sua propriedade ao convento de São Jerônimo, ao qual pertencia. Então, a senhora Aurora Parpal, nesse transe mediúnico, pinta um anjo, de forma muito sutil, dentro das tradições católicas, evidentemente, procurando mostrar as duas reencarnações, Juana Inês de la Cruz e Joana Angélica de Jesus, mártir da independência do Brasil, na Bahia, em 1822. E vamos ter ao violão Ângelos, que vai acompanhar. Ele de ontem para cá treinou bastante. Quem vai... das juventudes espíritas, incluindo a nossa, se preparar de forma mais séria, no sentido de termos uma continuidade. Então estamos em plena Mansão do Caminho. Como hoje é um domingo, não temos ideia da gráfica trabalhando, mas já amanhã teremos em pleno vigor. Em fevereiro de 1949, a benfeitora disse-nos que a nossa tarefa era levar a mensagem através da palavra. Mas ela gostaria de mandar cartas aos corações amigos que se lhe vinculavam através da história. E a palestra, àquele tempo, não alcançava muita gente. Foi quando ela, então, pediu que fôssemos reunindo as mensagens. Durante 15 anos, eu psicografei e ela disse que eram experiências. Um dia mandou que rasgasse tudo, porque aquilo era experiência. Selecionou algumas e publicamos o Messe de Amor, em 1964, no dia 5 de maio, apresentado no Ministério da Fazenda, então, no Rio de Janeiro. A partir dali, ela convidou vários espíritos amigos, porque as suas mensagens são despretensiosas. Levar consolo aos que sofrem, procurar decodificar a beleza da doutrina espírita, para que não dispõe de muito tempo para mergulhar o pensamento. Mas aí os amigos espirituais foram chegando, fomos psicografando, reservando horários próprios, temos disso uma disciplina muito severa, estabelecida por ela, nos horários compatíveis, e agora já fomos além de 200 livros publicados, com 4 que estão no prelo e mais de 8 milhões de exemplares vendidos em 16 idiomas.
Todos os direitos autorais foram cedidos à Mansão do Caminho, a maior parte, à Federação Espírita Brasileira, a Editora Clarinha, a Comunhão Espírita Cristã de Curitiba e a outras entidades. Demos 35 livros a diferentes entidades, incluindo a creche Amélia Rodrigues de Santo André, em face do extraordinário trabalho que realiza. Então, diz que o livro é um amigo silencioso, sempre aguardando aquele que necessita de iluminação. E como a doutrina espírita, graças à divina inspiração, torna-se fundamental para o mundo a 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, temos pelo livro um profundo respeito. Mesmo pelas mensagens mais modestas, elas podem ser simplórias para quem já conhece, mas são às vezes fundamentais para pessoas humildes como minha mãe, que era na terra analfabeta, meu pai, que era um homem de poucas letras, que aprendeu a desenhar o nome para votar nos ídolos que já estão no passado. Então, às vezes, uma página muito simples, que as pessoas examinam e não lhe dão valor. Uma página dessa é muito preciosa para quem não tem alguma. É como o pão. Para os que têm a mesa farta, a cepipes. Para aqueles que nada têm, a côdea de compaixão transformada em alimento. Então, o livro é o alimento da alma. E o livro espírita, escrito por companheiros encarnados, eminentes como nós temos no Brasil e no mundo, que dedicaram a sua vida a essa tarefa de confortar e de libertar consciências, é credor do nosso maior respeito a esse livro, o livro mediúnico, trabalhado por companheiros sérios, dedicados ao bem, que não estão muito preocupados com a sua imagem, mas em ser muito fiéis à mensagem da doutrina, que procuram projetar o mensageiro e não o espírito que faz e não o intermediário, como dizia Chico, o burrinho que carrega o livro para aqui para acolá, ou o burrinho da parábola de Emmanuel, que levava os medicamentos a uma cidade infestada pela peste. Quando chegavam lá, tiravam os medicamentos e batiam no burro. O jumento voltava e quando chegava no lugar dos sãos, davam-lhe outra carga e batiam e ele ia. Então, considerando a beleza desta imagem, eu me considero, de certo modo, este burrinho, que chega no lugar, uma palmada aqui, um açoite ali, para levar a mensagem onde haja dela necessidade. E depois de fazê-lo, outra palmada, aí eu volto às origens. Assim é o livro. O livro é o reflexo do pensamento divino, quando é estruturado no bem, no dever e iluminado pela revelação da doutrina espírita. Tudo voluntariamente. São dedicados. São dedicadíssimos. A nossa salvação é que nós temos uma média de 400 voluntários, 213 empregados remunerados. Mas se não fossem os voluntários, não levaríamos adiante. Nós temos voluntários, chegam aqui às 6 da manhã e saem às 6 da tarde. Cumpre o expediente integral, com uma dedicação impressionante. Senhoras que em casa têm auxiliar e vêm aqui para dar banho nas crianças. Mas o que é comovedor é que muitos dos funcionários dão a sua cota de amor espontaneamente. Vêm a qualquer horário, contamos com eles a qualquer horário. Sempre regulamentamos, né? Tem que assinar um documento no que é voluntário e que não sofreu nenhuma pressão para isto, para evitar problemas trabalhistas no futuro. Vêm porque querem.
Tudo aquilo que o coração humano pode oferecer como estímulo nos tem sido dado e nós, reconhecendo a própria pequenez, procuramos não defraudar aqueles que de alguma forma confiam em nós. Então temos procurado, pelo menos, corresponder à expectativa, sendo fiel o mais possível ao compromisso abraçado do qual nunca nos afastamos, nas horas mais difíceis e nas horas de maior júbilo. Nós temos aqui o diploma do Colégio Internacional de Estudos Espirituais e de Ciências Psíquicas de Montreal. Temos aqui uma fotografia com uma das condecorações bem significativas, porque ela fala sobre o Brasil e a França. É uma condecoração de reconhecimento pelos serviços prestados aos dois países. E temos outras. Ali é Chico Xavier, muito contente, no dia em que eu fui agraciado com o título cidadão honorário de Uberaba, que nós recebemos. Ele nos deu a honra de participar. Aliás, ele participava praticamente de todas as palestras quando nós estávamos. A palestra era pública, ele ia, dizia sempre palavras que arrebatavam o auditório, dando-nos apoio, estímulo e, ao mesmo tempo, a grande lição de carinho e de humildade, como somente ele sabia dar. Este é o diploma de doutor honoris causa, conferido pela Universidade Federal da Bahia, pela primeira vez a um médium espiritista, o que foi um momento muito significativo, porque, como acabei de demonstrar, tenho apenas o curso de professor primário. Não tenho maiores arrobos acadêmicos, nenhuma estrutura cultural. Sempre os bons espíritos, por misericórdia, inspiram-me, assessoram-me, sem os quais eu nada poderia ter feito, além de pequeníssimas coisas próprias do meu estágio de evolução e do meu nível de consciência. Também aqui nós temos outros mimos. A primeira foto da Mansão do Caminho com todos os seus filhos em 1952, quando nós começamos a Rua Barão de Cotegipe, número 124. Aqui foi a experiência, já tínhamos 4 meses de instituição, fizemos esta fotografia que hoje é uma recordação muito querida para todos nós. Mas aqui nós temos algo muito especial, que foi o grande encontro mundial pela paz, promovido pela ONU. Este é o momento em que estou falando. Eu tive 20 minutos e então falei em castelhano, porque era uma das línguas, havia a tradução simultânea para 5 línguas, apresentando a tese, a visão espírita. E a partir desse momento é que o nome Espiritismo vai para o livro de religiões. Essa parte aqui a professora Darcy reservou para os diplomas. Mas entre os muitos que aqui estão, o que mais me sensibiliza é o que diz respeito à comenda Chico Xavier, que a Igreja Câmara de Vereadores de Pedro Leopoldo concedeu-me, em face dos vínculos de amizade que existiam entre nós. Eu visitei Pedro Leopoldo pela primeira vez no ano de 1948, quando conheci fisicamente Chico Xavier. Já nos havíamos correspondido desde 1947, quando eu tive a primeira visão do Espírito Humberto de Campos, ajudando-me na inesquecível noite de 27 de março de 1947. Então, por Pedro Leopoldo, eu senti uma grande afeição, embora durante a sua existência Chico Xavier houvesse sofrido muito ali, como era natural. O desconhecimento do espiritismo, a época, o seu amor pela terra natal sempre foi muito grande. E mesmo em Uberaba, no fim do ano, ele vinha passar as festividades de Ano Novo, outras. Então, para mim, constitui um motivo de júbilo natural haver sido honrado com a comenda Chico Xavier. Evaldo, qual a importância desses títulos para divulgar o espiritismo? É de muita importância, porque no momento em que estamos nesta atividade cívica, vão pessoas que não têm nenhum vínculo com o espiritismo e que de forma alguma iriam assistir uma conferência espírita ou ir a uma entidade espírita onde estivéssemos.
Aproveitamos-nos então da oportunidade para agradecer, contar a história da cidade ou do município, como sempre ocorre, e fazer uma ponte com a proposta espírita. O mesmo tem nos acontecido com entidades maçônicas. Nós temos algumas homenagens da maçonaria de várias cidades e aproveitamos da oportunidade nessas memoráveis sessões brancas para poder fazer pontes entre os princípios básicos da maçonaria, a crença em Deus, na imortalidade da alma, no tronco da solidariedade e os postulados espíritas. Então quebra o tabu que muitas pessoas têm ou mantinham contra o espiritismo, porque é num lugar neutro. Daí essas atividades são oportunidades felizes para divulgar o espiritismo, onde não se teria outra ocasião de fazê-lo. Nós estamos em 2007 e há 100 anos, em 1907, jamais se pensaria em diplomas, em encomendas para nós espíritas devido ao preconceito que existia. O senhor acha que isso é uma evolução normal de nós espíritas? 100 anos depois já nos aceitam, já trazem encomendas, diplomas, mesmo que nós não pidamos e nem queiramos. Mas é importante, como o senhor falou, para as pessoas conhecerem quem somos. Exatamente. Isso demonstra a excelente herança que nós recebemos dos pioneiros. Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Antônio Luiz Saião, aqueles grandes apóstolos do fim do século XIX no Brasil, Anália Franco com a sua grande obra humanitária e tantos outros que padeceram constrições dolorosas e perseveraram demonstrando a excelência, Batuíra, em São Paulo, demonstrando a excelência da proposta espírita. Então, aqueles que eram adversários renderam-se, porque diante de fatos não há argumentação, e hoje reconhecem esse trabalho e também o conteúdo profundo do Espiritismo, a sua revelação, os paradigmas fundamentais, hoje confirmados praticamente por muitos cientistas. É como dizer-se, a ciência é neutra. A palavra é dos cientistas, daqueles que confirmam ou daqueles que negam. O número dos que confirmam esses postulados é expressivo no mundo inteiro, portanto, permitindo que a sociedade já reconheça a excelência do Espiritismo. Este diploma evoca o momento quando recebemos, em 1984, a medalha de reconhecimento por decisão do Conselho Nacional do Instituto Humanista de Paris. Então, teve um significado muito grande. Eu havia proferido uma conferência na Sorbonne, na parte de arquitetura, e uma outra conferência na classe de sociologia. Não deixou de ser uma surpresa muito agradável quando, posteriormente, uma entidade nos ofereceu a medalha, o diploma e um colar, como eles chamam, o colar de reconhecimento, que está também aqui no acervo. Este é o diploma de cidadão paulistano, que muito nos alegra pelo fato de ter sido São Paulo a cidade que nos deu o maior auxílio financeiro quando começamos a obra da Mansão do Caminho, graças ao comandante Edgar Armon, que nos permitiu fazer um apelo em favor da obra que nós estávamos iniciando. Também nós temos aqui a medalha oferecida pelo senhor presidente da República, o professor Fernando Henrique, na oportunidade, como sendo a medalha da Ordem Militar, no grau de cavaleiro. E outras também muito queridas pelo significado emocional. Com todo respeito, mas sem maior vínculo com a nossa personalidade, que nunca usamos nenhuma delas. Mesmo quando vamos a uma solenidade e que se pede para que coloque, eu tenho da cidade do estado da Bahia, no grau de cavaleiro, sempre evito, porque não fica muito bem um médium condecorado ou decorado a serviço de Jesus. Aprendi com a prefeitura Joana de Ângeles que as nossas condecorações na condição de médium e de expositor da doutrina sem nenhum masoquismo são as cicatrizes morais das feridas do testemunho. Aqui nesta parte,
Nós temos vários folders, cartazes de anúncios de palestras, de conferências, de seminário, que os amigos nos dão e nós íamos trazendo, guardando, até quando a professora Iraci começou a cuidar deles com maior carinho. Nós temos de vários países, onde falamos por primeira vez, e aqui sobre a mesa também várias dessas homenagens. Mas há uma delas que me é particularmente querida, está aqui nesta revista Manchete, quando lançamos a campanha para Chico Xavier receber o Prêmio Nobel da Paz. A ideia surgiu-nos durante uma viagem depois que Madre Teresa de Calcutá foi aquinhoada. Por que não Chico Xavier? Pensamos e consultamo-lo. Ele então anuiu conosco, dizendo que era o Espiritismo que se beneficiaria. A partir dali, com o Dr. Miguel de Jesus Sardano, nós fomos convidar a doutora Marlene Severino Nobre no seu trabalho. Ela era médica de um dos institutos de previdência. Apresentamos a ideia e pedimos que ela solicitasse ao seu marido, o Dr. Freitas Nobre, então presidente da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, para que ele patrocinasse a ideia. Ela ficou muito feliz pelo grande amor que todos temos a Chico Xavier e logo depois eu procurei. Vanucci, pessoalmente, já era nosso amigo no Rio de Janeiro e ele, sendo muito amigo de Chico Xavier, se encarregou de lançar a campanha através da revista Manchete, da Rede Globo Televisão, e o lançamento deu-se no estádio do Pacaembu, em São Paulo, quando mais de 8.000 pessoas acorreram à conferência que foi ali filmada pela Rede Globo. Foi desencadeado o movimento no mundo, nós recolhemos assinaturas em diversos países do mundo, inclusive em vários institutos religiosos. Na África do Sul, nós conseguimos de várias entidades franciscanas, frades, monges, padres que nos ouviram, a adesão à campanha. Chico Xavier não foi aquinhoado, porque um organismo internacional da paz, naquele ano, também era candidato. E como, naturalmente, o prêmio tem também um caráter político, Chico Xavier não foi agraciado, mas não perdeu. Foi muito curiosa a frase que ele cunhou depois, quando ele disse assim: não ganhei o prêmio da paz, mas ganhei a paz do prêmio. Então, nós temos essa documentação guardada com muito carinho, pelo significado de ter nos ocorrido a ideia de apresentar este homem-luz para que o mundo tomasse conhecimento. E o mundo tomou conhecimento, porque na sua condição de candidato, é claro, os jornais do mundo inteiro referiram-se. Que nós denominamos Recanto de Joana de Ângeles. Por quê? Certo dia pela madrugada, ou melhor dizendo, certa noite pela madrugada, eu estava retornando das atividades, quando em aqui chegando fui surpreendido por uma cena profundamente comovedora. Era como se o recinto se transformasse num antigo anfiteatro grego, com aquelas mesmas proporções bem amplas, além da dimensão convencional aqui. E Joana de Ângeles falava a uma multidão de espíritos que eram arrebanhados da vizinhança, para poderem saber que estavam desencarnados. Havia um serviço de som muito bem elaborado e então havia projetores de som fora dos limites da instituição. E aquelas entidades que passavam vinham atraídas e ela então dialogava, proferindo palavras a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina espírita. E então eu fiquei em observação e perguntei-lhe. E ela disse que sim, que diariamente, à 1h, ela e uma equipe de espíritos traziam esses mais necessitados para receberem aqui a palavra de carinho, porque a nossa casa começa às 5h30 com uma oração coletiva. Nós temos serviço de alto-falante em todas as casas, em todos os setores. Então começamos com a prece habitual, fazemos uma leitura, depois vem as atividades, todo o dia é dedicado exclusivamente à vida espiritual. Mesmo o nosso trabalho material é dedicado ao trabalho espiritual. E então ela encontrava um clima psíquico e se utilizava também das forças da natureza, o prana,
o Mahaprana das tradições hinduístas. Então, em homenagem, nós colocamos o nome de Recanto de Joana. E quando muitas vezes estamos aturdidos, mais aflitos, vimos, sentamos-nos, oramos, lemos uma página. É um lugar muito tranquilo, embora a movimentação da colônia. Como lá embaixo também fizemos o Recanto Valdir Beira, em homenagem a um homem admirável da cidade de Amparo, que criou a química IP. Ele e sua família ajudaram-nos durante muitos anos e nós dedicamos toda aquela parte verde com recantos para meditação, para as pessoas aturdidas. Então fogem correndo, entram, ali tem seu recanto de prece, de paz e ficam à vontade. Nós sempre tivemos uma preocupação. As tias que nos ajudaram a criar as crianças, eu pensava no futuro delas. Oportunamente, então, nós registramos no INPS e nos responsabilizávamos como sendo o patrão e o servidor, descontávamos. E pensávamos no seu futuro, quando Deus nos inspirou a criar um lar para idosas. À medida que iam ficando idosas, eram transferidas aqui para este lar. 12 desencarnaram conosco, uma com 102 anos, temos uma das últimas que está com 92 anos, perfeitamente feliz, tranquila. Uma das tias toma conta, nós temos um filho que mora para ajudar, tem enfermeiras, durante todo o dia, 2 auxiliares tomam conta, que é a nossa gratidão ao que elas fizeram ajudando-nos a tomar conta das crianças. A partir de 1985, a benfeitora recomendou que a técnica do lar substituto já estava sendo psicológica e pedagogicamente ultrapassada. Que à medida que os nossos filhos e filhas atingissem a maioridade e fossem viver por conta própria, que nós fôssemos substituindo por ampliação de atendimento semi-interno. Então, quando desocupavam uma casa, nós criávamos uma escola, costura, bordado. Hoje nós temos em todas as casas várias atividades. Temos a escola de computação, temos a escola de costura, de corte, temos a escola de bordados. Então todas as 10 casas aqui agora são escolas. Então toda a Avenida Allan Kardec agora é de obra social, objetivando as crianças quando completam 16 anos e terminam a 8ª série, vêm agora para as atividades, sapataria, gráfica, panificadora, construção, para que saiam daqui equipados para poder vencer durante a vida. Senhor Divaldo, por que a Avenida Allan Kardec? Homenagem ao egrejo codificador. Foi a primeira que nós denominamos, para que o nome dele ficasse embutido no inconsciente dos residentes. Então, todas as crianças, quando chegavam, sabiam que morar no Lar dos Ipês, na Avenida Allan Kardec, na Casa das Rosas, na Avenida Allan Kardec. E sabiam o nome civil de Allan Kardec, que para nós, nordestinos, é muito difícil. Hipólite Leon Denizar Rivaio. Então, desde cedo, eles iam aprendendo, cantavam, memorizavam e conhecem todos a história de Allan Kardec. O discípulo de Pestalozzi, o emérito mestre, o escritor, o gramático, o filólogo, o espírita, o mensageiro do Consolador, o vaso escolhido por Jesus para trazer de volta a sua mensagem à Terra. Toda a planificação da obra é feita por Nilson. Desde a visão que nós tivemos, ele grafou no papel, fez um desenho muito modesto e ao largo do tempo nós fomos fazendo conforme aquela visão de 1948. Impressionante. E hoje nós temos a comunidade toda asfaltada, graças ao prefeito na época, João Durval Carneiro, hoje senador,
homem de bem, sua senhora, a dona Ieira, muito amiga de nossa casa, nós pedimos ao governador anterior e dissemos que nós não podíamos investir o dinheiro dos pães em pedras, mas o governo podia dar o asfalto. Então o governo deu uma parte, quando veio o doutor João, ele terminou o asfaltamento todo. Que é uma bênção, porque no verão, pó muito grande. No inverno, uma lama de barro vermelho. Os meninos escreviam assim, ladeira perigosa, cuidado, 20 km horários. Então nós temos uma visão de toda a comunidade, o bairro. A nossa clientela vem desta parte e de outra que é muito dolorosa, muito sofrida. Dormem nos esgotos. Um riacho que passa lá embaixo, com tudo que é detrito. Então estamos sempre cuidando da saúde deles. E aqui é a comunidade. Ali está a marcenaria, lá em cima a parte doutrinária. Os salões de conferências, cursos, evangelização, a parte das palestras públicas, passes e também assistência social aos necessitados, aos aidéticos, aos tuberculosos e aos idosos. Então, na terça-feira pela manhã, nós temos distribuição para os mais necessitados. É a Caravana Alta de Souza. Em 1947, nós demos início a esse atendimento com cestas básicas a pessoas muito necessitadas. Qual é a sensação de estar aqui 60 anos depois? É uma sensação de muita felicidade, de paz e também de incompletude, porque reconhecemos que poderíamos fazer muito mais, mas fizemos o que estava ao nosso alcance. Diz o codificador que quando nós fazemos o que podemos, fazemos o máximo. O que Joana de Anjos sempre procura apresentar como modelo, ir aos limites. Então é o limite de nossas forças, como diz Allan Kardec. Como você se sente? Eu me sinto feliz porque a minha vida, eu sinto que ela é valorizada. Porque durante muito tempo eu ficava imaginando o que seria a vida. Com o conhecimento da doutrina e a aplicação da doutrina na ação da caridade e da iluminação através do livro, eu me sinto feliz o tempo todo. E para mim é uma bênção conviver aqui. Muita gente pergunta, não se arrepende de nada? Não. Se eu tivesse, ou se nós tivéssemos de recomeçar, faríamos da mesma forma, inclusive cometendo os mesmos erros, com os quais nós aprendemos a não repetir mais tarde. A experiência é resultado de uma tarefa que nem sempre é exitosa, mas é graças a essa dificuldade que nós aprendemos o caminho certo. Para andar, caímos. Na velhice, voltamos a perder as forças. Para falar, equivocamos-nos, mas repetimos e aprendemos. Nas atividades morais, espirituais, da ação do bem, muitas vezes nos equivocamos, o que faz parte de nosso ser em humanidade. Só Jesus foi incorruptível. Nós conseguimos construir sem prejudicar a natureza, replantando sempre. Porque daqui para lá não tinha não havia árvores. Nada. Nós era um replantamos. mato rasteiro, um mato baixo. E era um Nós solo plantamos muito tudo isso. difícil. Tivemos que escavar, fomos buscar grama na estrada, que era capim, colocamos para a terra ficar mais porosa, adubamos e fomos plantando. Então nós temos árvores aqui de 50 anos, plantadas já por nós todas estas. Quer dizer, então, que a população vizinha cresceu em torno da Mansão do Caminho. Exatamente. Exatamente. Quando nós chegamos, Não tinha nada. no ano de 1955, eram 10 propriedades. No ano de 1962, ainda não tinha luz elétrica, as 10 propriedades nos reunimos, fomos à Companhia de Energia Elétrica da Bahia e contratamos puxar uma rede. Naquela época pagava cada um dos 10 15 mil cruzeiros. Então nós pagamos, puxou a luz elétrica, foi o primeiro passo. Então foram construindo o lugar, o bairro em volta da Mansão do Caminho, porque logo abrimos uma escola primária, abrimos um serviço médico de atendimento gratuito, dando todos os remédios, porque o grande problema é a miséria socioeconômica, é a fome.
Vem pacientes, meu filho médico diz, olha tio, fome. A doença é fome, depressa um copo de leite. Depois então ficamos dando uma cesta básica, orientamos, cuidamos dos filhos, damos os remédios, porque dar uma receita sem o remédio não tem dinheiro para comer menos. Hoje nós temos um atendimento diário de mais de 500 pessoas, a fila começa pela madrugada, embora pensamos, não façam fila, mas eles têm medo de não ter lugar do atendimento. Nós temos clínicos, temos especialistas, temos médicos, aos quais nós pedimos auxílio. Como eles não podem vir da cidade para aqui, gastariam 40 minutos, uma hora, gastam combustível, depois 40 minutos, uma hora para voltar. Para um especialista é muito difícil. Então pedimos que eles atendessem no consultório um paciente gratuito por semana, por quinzena ou por mês. E temos uma relação de grandes especialistas. Quando chega aqui um problema que não temos a especialidade, nós encaminhamos com cartão para especialista na cidade que atende gratuitamente a alguns materialistas, outros livres pensadores, outros pertencentes a denominações religiosas diferentes e alguns espíritas. Foi uma grande conquista. Até Zazá Juízo, viu? Agora vai ficar por aí passeando. Até logo. Até logo, viagem. Até logo, meu filho. Lembranças a papai, mamãe, Paga pra ele que beleza. E a azul lá em cima. Até logo, dona Carminha. Até logo. Boa viagem. Boa viagem. Bom voyage. Merci. Ok, muito Merci, obrigado. merci. Eu tá vendo o cinto.